Essa é a parte que eu acho que a morosidade nos daria, perderíamos mais tempo. Não é? O calor das eleições. Eu acho que o presidente Bolsonaro, essa medida, ela veio de encontro com as promessas políticas dele. Eu concordo com o professor que se a gente não tivê-las, vamos dizer, aprovadas pelo Congresso, a gente pode ter uma regressão, né? Isso não é bom, mas eu concordo com as medidas do presidente no sentido da urgência e da necessidade. Acho até que se isso já houvesse sido debatido antes, a gente não estaria aí, até com o corte que nós vamos ter aqui na UFO, de 30%, a economia já poderia ter reagido. Por falar em reação da economia, a questão da burocratização. Essa medida provisória pretende desburocratizar diversos setores. Como que o professor vê essa questão? O Brasil tem essa cultura mesmo de burocratização? Podemos dizer que somos um país extremamente burocrático? Acredito que em todos os setores. Nós tivemos nos últimos 10 a 15 anos alguns avanços nesse sentido, especialmente com alguns caminhos de digitalizações, que foram, no entanto, com uma visão sistemática, muito tímidos. De alguma maneira, o que nós temos com a medida provisória 881 e nesse sentido, ao se dizer feliz, uma aceleração positiva no sentido de nós nos adequarmos, inclusive, a determinados padrões mundiais. Isso é inegável, isso é inegável. Alguns processos, principalmente, como foi citado na matéria, empreendimentos que não gerem risco à segurança, não é? Isso. Vamos elencar então aqui e mostrar então nesse sentido assim quais serão os segmentos que serão primeiramente mais impactados, né, a curto prazo. Eu acho que as benesses dessa medida, elas vão afetar diretamente uma parte muito grande, porque é a parte que não envolve risco da sociedade. E outra coisa, é uma medida que prioriza a microeconomia. E o Brasil, ele é um país de microeconomia, né? Então a gente tem a microeconomia, pequenas e microempresas representando 70% do nosso PIB, né? Então assim, o favorecimento dos microempreendedores, lógico que o risco, ninguém vai abrir uma loja de fogos de artifício, uma fábrica de fogos de artifício, mas um costureiro, um sapateiro, como a reportagem nos mostrou, que não influencia o pipoqueiro ali na praça, que precisa sustentar seus filhos, né? E hoje não dá conta de ir com um carrinho de pipoca para lá, porque a vigilância sanitária não libera o alvará, fica anos ali, meses, né? Então eu acho que isso beneficia a população, a maior parte da população. Nesse sentido, só para registro, me parece que é um dado bem significativo. Nós tendemos a ter uma série de pessoas saindo da informalidade. Pessoas que hoje têm atividade empreendedora no plano da informalidade e com essas facilitações, que já de alguma maneira é uma demanda de longa data, insisto, acabam tendo a oportunidade de sair da informalidade. Isso é bastante significativo. Nesse sentido, então, são os pontos positivos já imediatos. Sim, né? Em tese, sim. Alcides, e como que você vê a questão do governo dizer que não vai interferir na questão dos preços, deixar livre para que o próprio mercado possa estipular os preços? Patrícia, essa pergunta ela é o meu lema de vida, não só porque sou um liberal econômico, mas tive a oportunidade de morar fora do Brasil em economia liberal, e eu acho o seguinte, o seu posicionamento de preço, ele vai impactar e a população vai mandar o seu sucesso ou o seu fracasso. Então, se eu tenho uma pizza que custa R$300 na minha pizzaria e na outra é 20, né, vai depender muito se o cliente em si vai querer pagar meu preço. Né? Então, assim, eu acho que isso faz a economia girar no sentido de que dá a opção tanto para o empresário exercer o seu preço, quanto ao cliente de escolher qual vai frequentar. Né? Então, assim, eu acho isso importante e acho que liberdade ela tem que ser em todos os sentidos. Eu acho que essa medida do Bolsonaro, até o professor Edi Hermes falou oportunamente, não deve impactar, mas é o primeiro passo. Arruma uma economia liberal, um livre mercado, eu acho que é um primeiro passo importante.